Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai, glória a Deus, graça e paz abençoados, glória a Deus pela sua vida. Vamos orar antes do apostolado dessa noite, vamos orar para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos, porque por fé cremos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Por fé cremos que há anjos que são enviados para nos servir em nosso favor. Por fé cremos que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Por fé, cremos que nenhum dos seus planos, Senhor, pode ser impedido. Então, em tudo te damos graças por fé, crendo que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, em vitória, em Cristo Jesus. Pela fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado para a Tua glória, revela a Tua palavra nesta noite, mais uma vez, é a minha oração, é a minha intercessão pela Tua igreja, pelos Teus filhos, pelas Tuas ovelhas. Revela a Tua palavra, Senhor, para que ela não volte para o Senhor vazia e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Ó Pai, quantas ovelhas agora estão aguardando o apostolado, com a Bíblia nas mãos, em oração, para receber o entendimento profético e apostólico da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo revele a cada um que vai assistir agora ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, revela a Tua palavra para a edificação da igreja. Que todos sejam edificados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem é que pode falar amém? Amém. Amém. Graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Os que estão aqui podem se assentar. Obrigado, graças a Deus. Glória a Deus por vocês que estão aqui hoje. Hoje nós estamos, como a pastora disse, meio diferentes, né? Mas estamos aqui. Olha, eu já quero entrar logo na mensagem, porque o relógio é o meu inimigo. O relógio corre muito. Quando eu falo graça e paz, que eu vou abrir a Bíblia, começo a falar um pouquinho, já está quase na hora de acabar. É uma coisa inacreditável, né? Você fica no mundo o dia inteiro e a hora demora a passar. Mas você começa a falar de Deus, a hora voa, né? Então o relógio é o nosso inimigo. Você que está aí no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo, no nosso site Graça e Apostolado, glória a Deus pela sua vida. Amém? Concluindo hoje o tema, Entendendo Romanos 9, parte 2. Hoje é a segunda e última parte do tema, Entendendo Romanos 9. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e vamos continuar da onde nós paramos, porque essa ministração tem muita valia, é de grande valia, para o perfeito entendimento espiritual da igreja de Cristo na terra, principalmente dos que já estão vivendo em graça. Porque a igreja de Cristo na terra, há ainda aqueles que não vivem em graça, há muitos que nem conhecem a graça, que nem sabem que existe a sã doutrina. Você que está debaixo do apostolado, poderá crescer em graça em um outro nível da fé. Amém? Romanos capítulo 9. Continuando aqui do versículo 11, Romanos 9, 11, eu parei um pouco mais para frente, mas agora eu vou fazer uma breve leitura, só para entrar na onde eu parei. Romanos 9, 11, Paulo falando sobre Esaú e Jacó, e a mãe deles era Rebeca, e o pai era Isaac. Então Paulo disse em Romanos 9:11, contudo não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Uma pergunta que Paulo fez. Você vai falar o quê?
há injustiça da parte de Deus? Você vai falar que Deus foi injusto de ter escolhido Jacó e não ter escolhido Esaú? Ninguém pode falar que Deus foi injusto. Se você já leu Jeremias 18, você não pode dizer que Deus foi injusto, porque em Jeremias 18 diz que o oleiro estava fazendo um vaso de barro e o vaso se quebrou e ele tornou fazer um outro vaso. Então esse vaso que se quebrou, na verdade era o que João disse em Apocalipse sobre aqueles anjos que foram expulsos do céu. É isso que é vaso se quebrou, né? Foram expulsos do céu, se tornaram filhos da perdição. Isso que significa vaso que quebrou. E ele tornou a fazer um outro vaso, um vaso para a honra, diz respeito às ovelhas, né? Existe vaso de honra e vaso de desonra, ovelha e bode. Então, no contexto profético, Jacó, uma ovelha, Esaú, um bode. Isso não tem por onde fugir, tá? Você pode não aceitar, você pode achar que não é assim, mas a descendência de ovelhas na terra começou com Abel, assim como a descendência de bodes na terra começou com Caim. Então, de lá para cá, Abel, Caim, Jacó e Esaú, né? E por aí vai a ovelha e o bode na face da terra. Alguém diria, onde se viu Deus escolher um e não escolher outro? Não se deve fazer essa pergunta porque Deus é soberano. Ele é o oleiro. Mas, mesmo assim, Paulo escreveu, Romanos 9,13, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. 14, que diremos, pois? Alguém vai dizer que há injustiça da parte de Deus? Paulo disse, de maneira nenhuma, pois Deus diz a Moisés. Aí Paulo começa a mostrar a diferença da ovelha para o bode. Moisés seria a ovelha. Romanos 9,15, Deus disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, olha a conclusão e interpretação de Paulo. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Está claro ou não está claro? Depende de quem? Em quem é que nos criou? Deus. Quem é que nos salvou? Deus. Quem é que habita em nós? Deus. Então depende de quem? Tudo depende de Deus. Paulo disse, tudo isto provém de Deus. 2 Coríntios 5. Então, é ignorância, é insensatez o ser humano querer questionar as decisões de Deus. É tolice, é insensatez. Ah, eu não aceito que ele fez bode. Você não aceita, mas ele já fez. Ah, eu não concordo com esse ensino. Você não concorda com o ensino, mas é o que está na Bíblia. E não pode mudar. Quem é que vai mudar a Bíblia que tem mais de 2000 anos? Então, Romanos 9,16, Paulo deixou claro, não depende do que quer, não depende do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9,17, porque diz a Escritura a Faraó, para aí. Moisés, Romanos 9,15, é uma alusão à ovelha. Faraó, Romanos 9,17, é uma alusão ao bode. Está claro ou não está claro? Consegue entender? Assim como Romanos 9,15, Moisés, Romanos 9,17, Faraó, também Romanos 9,13, Jacó e Esaú. Está claro que Paulo está mostrando as duas sementes na terra? Está claro? Deixa o Romanos 9 aberto, abre aí em Mateus, capítulo 25. Deixa o Romanos 9 aí que eu já volto. Não sai dele não. Tá, deixa o Romanos 9 aberto. Abre em Mateus, capítulo 25, olha lá, ó. Versículo 32. Mateus 25, 32. Para que ninguém pense que, nossa, mas Paulo... Não, não é Paulo, Jesus já tinha falado sobre isso. Mateus 25, 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará, apartará uns dos outros, como o pastor aparta, sublinha aí, ó, o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Sublinha na sua Bíblia, Mateus 25, 32. Olha o 33, Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Para aí. No mínimo já está claro que existe ovelha e bode.
Mateus 25, 33. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Está claro ou não está claro? E quem é essas ovelhas à direita e bodes à esquerda? Olha lá, Romanos 9, versículo 13. Amei a ovelha e aborreci o bode. Quer o nome da ovelha? Amei a Jacó. Quer o nome do bode? E aborreci a Esaú. Está claro aí ou não está claro? Não é fácil de entender? Quando se explica? Volta para o Romanos 9. Aliás, antes de voltar para o Romanos 9, se está em Mateus 25 ainda, só uma deixa. Mateus 25, 46. Só para ficar claro que se existe duas sementes, também existe dois destinos. Está claro ou não está claro? Consegue entender isso? Se existe duas sementes, Mateus 25, 33, ovelhas e bodes. Se existe duas sementes, então existe dois destinos. Você quer ver? Mateus 25, 46. Olha lá, ó. Mateus 25, 46. E irão estes, falando sobre os bodes, Mateus 25, 46, e irão estes para o castigo eterno. Tem gente que não aceita. Eu escandalizo com isso aí. Eu escandalizo. Como é que a pessoa pode não aceitar algo que está escrito? E quem não aceita não é um macumbeiro. Quem não aceita é alguns crentes. O senhor está me entendendo? Eu escandalizo. Foi Jesus que falou. Não foi eu, não é o MGA, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Está escrito em Mateus 25, 46. Os bodes irão para o castigo eterno. Não é um castigo por meia hora. É um castigo eterno. Isso os bodes. Mas os justos, as ovelhas foram chamadas de justos, para a vida eterna. Eu sou obrigado a perguntar, está claro ou não está claro? Que os bodes vão para o castigo eterno. E as ovelhas para a vida eterna. Está claro ou não está claro? E como é que tem crente que não aceita isso? Até em graça, hein? Tem alguns aí que falam que está em graça, que não aceita. Que fala que não. Como não? Está escrito. Não é nem meu assunto, não vou nem entrar nesse assunto hoje. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Mas está escrito aqui, ó. Você quer que eu leia? Eu só vou ler. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, os dois destinos são dois destinos eternos. Olha lá, ó. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, diga eterno. Mas os justos para a vida eterna, diga eterno. Quantas eternidades existem? É claro, teria que ter duas eternidades, porque existem duas sementes. Está claro ou não está claro? Quem são essas duas sementes? Mateus 25, 33. Ovelhas e bodes. Por que você está falando isso, pastor? Por causa de Romanos 9, versículo 14. Tem pessoas que falam assim, onde se viu, Deus predestinou um e não predestinou. Onde se viu? Na Bíblia, ué. Onde é que se viu? Você não está lendo a Bíblia? Não é? Onde se viu falar que uns são para a salvação e outros não são para a salvação? Onde se viu falar? É só você ler a Bíblia. Não, Jesus morreu por todos. Quem quiser... Não, irmão, então você não conhece a Bíblia mesmo, hein? Então você não conhece a Bíblia mesmo, hein? Não é meu assunto hoje, mas em Mateus 26, Jesus disse que o sangue seria derramado por muitos. Eu preciso te falar que muitos não são todos? Eu preciso falar isso? Alguns é uma coisa, muitos é outra coisa, todos é outra coisa. Eu tenho que explicar. Alguns, muitos e todos. Jesus, é só você ler Mateus 26, Jesus não morreu por todos, e não teria nem lógica ele morrer por todos, por quê? Porque no meio desse todos, existe bodes, que a Bíblia chama de filhos da perdição, ou vaso de desonra, ou, vamos continuar lendo Romanos 9, volta lá, Romanos 9, verso 17, o tema hoje, a segunda e última parte, entendendo Romanos 9.
No nosso canal no YouTube você acha a primeira parte, tá? Entendendo Romanos 9, parte 1. Aliás, temos uma playlist no nosso canal, Entendendo Romanos 9. Né? Romanos 9, 17, continuando. Porque diz a Escritura, Faraó, Paulo explicando, para isto mesmo te levantei, para em ti, ou seja, em Faraó, Deus disse, mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O verso 16 e o verso 18 são irmãos gêmeos. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha o irmão gêmeo no verso 18. Romanos 9,18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Digam assim, diga, como assim? Se você ler Romanos 9,15, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então em Romanos 9,15, Deus se compadeceu de Moisés. Mas em Romanos 9,17, Deus endureceu a Faraó. Por isso que Paulo disse o verso 18. Olha o verso 18. Ó. Logo, pois, Deus se compadece, digam, de Moisés. Deus se compadece de quem quer e endurece, digam, Faraó, a quem quer. Dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Está claríssimo, hein? Romanos 9, 19. Sempre tem alguém, sempre tem aqueles que tem umas picuinhas. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando pelo em ovo? Sempre tem, né? Romanos 9, 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? É verdade mesmo. Digam, ninguém. Quem que resiste à vontade de Deus? Ninguém. Jonas resistiu à vontade de Deus? Moisés resistiu à vontade de Deus? Faraó não queria deixar o povo ir. Deixou ou não deixou? Quem resiste à vontade de Deus? Por isso que ele disse, operando eu? Quem impedirá? Quem impedirá? Está claro ou não está claro? Porque Deus é Deus, irmão. Nós não estamos falando do anjo Gabriel, nós não estamos aqui falando do arcanjo Miguel. Estamos falando de Deus. Quem é Deus? O Criador de tudo e de todos. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Estamos falando de Deus. Está claro ou não está claro? Estamos falando de Deus. Então não adianta não aceitar. Eu não aceito, eu sou de outra igreja. Eu não concordo, eu sou de outro ministério. Isso não muda nada, se você aceita. Isso não muda nada, porque em inglês, it's done. Ou seja, já está feito. Ou como Jesus disse, já está consumado. Está me entendendo? Agora é tarde não aceitar ou não querer, agora não adianta mais. E além do mais, esse negócio de não aceitar ou de não querer, isso é irrelevante, porque estamos tratando de um Deus que é soberano, sobre tudo e sobre todos. Ele é o único Criador. Tudo abaixo dele é o quê? Criatura. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,16. Coisas visíveis, invisíveis, nos céus, na terra, sejam tronos, principados, potestades, animais, terra, sol, lua, estrelas, seres humanos. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Por favor, mais uma vez. Diga comigo, tudo foi feito por Deus. Tudo foi feito por Deus. E para Deus. Para Deus. Consegue entender? Foi feito por Ele e para Ele. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos. Mas eu não quero ser. Você o quê? Não, eu não quero ser. Você já é. Está claro? Não tem não quero ser. Imagina, eu não quero ser mulher. Deixa eu ver. É mulher sim. Mas eu não quero. Agora é tarde, mas agora não dá mais. Agora já é mulher, já faz, né? Agora já é mulher, já é homem. Não tem não quero. Deus já fez. Tá claro aí? Romanos 9,18. Vamos continuar. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porque, já que é assim, digam comigo, quem resiste à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? E qual é a resposta? Qual que é a resposta?
Ninguém, ué. Quem vai resistir à vontade de Deus? Alguém vai falar, não quero? Se está escrito que Deus muda o coração do rei para onde ele quer. Está claro aí? Amém. Romanos 9, 20. Olha como que Paulo exorta a pessoa do verso 19, que fica assim, então, por que quem que resiste à vontade dele? Quem? Então, sabe a pessoa que fica, olha como que Paulo falou em Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu? Sublinha aí, ó. Quem és tu que a Deus replicas? Sublinha na sua Bíblia. Você pode, quando você falar de predestinação e a pessoa fala que não aceita, que onde se viu, você fala assim, mas quem é você para não aceitar? Você sabe quem é Deus? Sei. Criador, soberano, Senhor, Rei dos... E você não quer aceitar? Não, vou perguntar não. Você sabe quem é Deus? Deus é o Criador, é o único, é Senhor, é o Altíssimo, é soberano, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, excelso, magnífico. E você não aceita? Quem és tu, Romanos 9, 20, que a Deus replicas? Uma outra versão, quem és tu que com Deus contendes? Contender com Deus? Ou questionar, né? E fala assim, por que me fizeste assim? Romanos 9, 20, quem és tu que a Deus replicas? Dirá coisa formada ao que a formou, por que me fizeste assim? Deixa eu contar algo para vocês aqui. Olhem para mim, presta atenção. Pensa aí numa xícara. Pensou na xícara? Agora pensa num prato. Pensou no prato? Agora pensa numa caneca. Pensou na caneca? E pensa também num balde. Pensou no balde? Pois bem, o balde, a caneca, a xícara, o prato, foi um só que fez. Quem fez a xícara fez o prato. Quem fez a xícara e o prato fez o balde. Quem fez a xícara, o balde e o prato também fez a caneca. E ele fez a caneca, mas ele podia fazer um pote. Ele podia fazer uma tigela. Ele podia fazer aquele jarro, um cântaro. Podia ou não podia? Dirá a xícara ao que o formou, por que me fizesse xícara? Dirá o prato, onde se viu me fazer um prato? Por que você não me fez uma caneca? Prato fala? Não. Xícara fala? Está claro ou não está claro? Hã? Prato fala, irmão? Xícara fala? Romanos 9. Aí Paulo fez uma pergunta. Verso 21. Ou não tem o oleiro? Circule na sua Bíblia. Diga comigo, o oleiro. Olha lá, ó. Tinha uma irmã que falava olheiro. Ô irmã, não é olheiro. Olheiro é na favela, onde tem olheiro que fica vendo se a polícia não vem. Aí é olheiro. Ou então no campo de várzea, tem olheiro para ver se descobre um menino que está jogando bem bola. Aí é olheiro. Aqui é oleiro. Está claro, abençoado? Deus não é olheiro. Deus é oleiro. Está claro? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? Aliás, ou não tem, você circulou o oleiro, certo? Ou não tem o oleiro poder sobre, circule, o barro. Marca na sua Bíblia, circula o barro. Teve um bobão aí do Rio de Janeiro que disse que a Bíblia não é uma palavra profética. Uma pessoa dessa não pode ser pastor, né? Hã? Porque Romanos 9, 21, isso aqui é uma linguagem profética. Porque eu vou precisar interpretar. Por exemplo, quem que é o oleiro? Quem que é o barro? Continua, Romanos 9, 21, continua lá, ó. Para que da mesma massa circule, mesma massa. Olha lá. Tem um pregador do Rio de Janeiro que ele é tão insensato, porque isso é falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Quer ganhar no grito. Sabe ganhar no grito? O MGA é diferente, irmão. Se tiver escrito, eu creio. Então, o ministério em graça, genuíno, autêntico, forçosamente ele tem que ser
profético e apostólico. Está claro? Isso não foi eu que falei, foi Paulo que falou isso aí. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Por mais jegue que eu fosse, se ele pôs apóstolos, então o ministério é o quê? Apostólico. Se ele pôs profetas, o ministério é o quê? Profético. Quem é que não entende isso? Consegue me entender? Aí, está o pregador insensato. A Bíblia não é um livro profético. Não é? E como é que se entende Romanos 9, 21? Só o verso 21. Não vou nem falar da Bíblia toda. Só o verso. Vamos ler? Vamos ler então. Romanos 9, 20. Eu estou te falando isso para te provar que há uma diferença do MGA para alguns aí. Ainda que fala da graça, ainda que está com a Bíblia na mão, há uma diferença do tomate para o caqui. Já é para você ter percebido isso já, né? Romanos 9, 21, eu só vou ler. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Agora perguntem assim, perguntem, do que Paulo está falando? Do que Paulo está falando? Não sei. Não sei. Será que Paulo trabalhava numa olaria? Porque o oleiro trabalha onde? Na olaria, onde faz tijolo, faz bloco, mexe com o barro. Será que eu vou ter que ler mais a Bíblia para ver se eu descubro que Paulo trabalhava na olaria? Não. Paulo fabricava tendas. Tem nada a ver com olaria. Então por que Paulo está falando de oleiro? Não sei. Barro? Mas nós não somos crentes. Por que ele está falando de oleiro? Barro? Massa? Pastor, não estou entendendo nada. Só estou lendo, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra para Deus? O que eu estou te mostrando? Que a Bíblia é uma palavra profética. A Bíblia é um livro profético. É preciso, se ela é um livro profético, é preciso que tenha a revelação. Por isso que Coríntios 12, 28, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se na igreja tiver profeta, ele vai entender. Ele vai revelar. Pegou? O que Paulo diz? Eu pus o fundamento e outro edifica. Qual foi o fundamento que Paulo pôs? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra, outro para a desonra? Diga assim, o que Paulo está falando? O que Paulo está falando? Agora eu vou trazer a revelação, porque eu sou profeta. Então agora eu vou trazer a revelação. Bíblia, papel e caneta, vamos lá. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro, digo, o oleiro é Deus. Diga, Jeremias 18. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, diga, nós somos o barro. Diga, é disso que Paulo está falando. Diga, Paulo está fazendo uma comparação. Paulo está fazendo uma comparação. Está claro aí? Você está percebendo que eu estou precisando interpretar o que Paulo falou? Por que tem que interpretar? Porque a Bíblia ela é um livro profético. É a linguagem de Deus. Continua. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro, quem que é o oleiro? Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, quem que é o barro? Nós. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa. E agora, quem que é a mesma massa, hein? Quem que é a mesma massa, hein? Você quer que eu use a teologia na letra ou a revelação profética? Vou usar os dois. A teologia na letra, essa mesma massa tem até nome. O contexto diz que a mesma massa é Rebeca. Se o barro somos nós, a mesma massa, Paulo disse que da mesma massa, ou seja, da mesma mulher, fez um vaso para a honra, que é o nome dele? Jacó. E um vaso para a desonra. Qual é o nome do vaso de desonra?
Esaú. Não é o que está escrito em Romanos 9, versículo 13? É ou não é? Está claro ou não está claro? Por favor, ao Espírito Santo. Então você que me assiste no YouTube, você que me assiste no Facebook, você que me assiste no WhatsApp, cuidado com alguns aí, hein, que estão distorcendo a palavra, já saíram do apostolado, estão indo além do que está escrito, falando coisas que não está escrito, falando coisas que Paulo não falou. Cuidado, hein? Quem avisa, MGA é. Romanos 9, vamos continuar. Ficou claro aí? Quem que é o oleiro? Quem que é o barro? E quem que é a mesma massa? A mulher. Da Eva nasceu quem? Abel e Caim. Ovelha e bode. Ou como quiser, vaso de honra, vaso de desonra. Isso da Eva. E de Rebeca? Jacó e Esaú. Ou ovelha e bode. Ou vaso de honra. Está claro ou não está claro, hein? Não está claro, não está claro? Claríssimo. Aleluia. Romanos 9, 22. O tema hoje é Entendendo Romanos 9, parte 2. Romanos 9, 22. E que direis se Deus... Quem? Deus. Diga assim, o que tem Deus? O que direis, Romanos 9, 22, se Deus, sublinha aí, se Deus querendo mostrar a sua ira. Nossa, pastor, Deus ficou irado, não estou nem sabendo. Quando que ele ficou irado? Com o que ele ficou irado? Romanos 9, 22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência quem? Sublinha, os vasos da ira. Os vasos da ira. Diga assim, o que tem o vaso da ira? O que tem o vaso da ira? Suportou com muita paciência os vasos da ira, foram preparados para quê? Para a perdição. Nossa, pastor, se Deus fez isso, então ele foi injusto. Quem é você para falar que Deus foi injusto? Romanos 9, olha lá, versículo 20. Dirá coisa formada ao que a formou, por que me fizeste para a perdição? Não é? Por que me fizeste bode? Por que me fizeste ovelha? Lembrando que ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele pegou esse barro de uma mesma massa. Ele pegou uma massa, pegou uma massa, apertou a massa, tirou um tequinho daquela massa, vaso de honra. Continua apertando a massa, tirou outro pedacinho, vaso de desonra. Agora ficou claro, hein? O oleiro é o mesmo, da mesma massa. Fez um vaso para a honra, fez outro para a desonra. Então diga comigo assim, Romanos 9 tem como fundamento profético Jeremias 18. Isso quer dizer o que então? Que a pregação, o ensino e a interpretação de Paulo, ele tirou da onde? Se não tinha, porque quando ele escreveu Romanos, não tinha Romanos. Da onde que ele tirou esse entendimento aqui? Da onde? De Jeremias 18. Só quem está entendendo. Glória a Deus. Continuando. Então nós já achamos uma coisa aqui, Romanos 9, 22, o Paulo diz que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então aqui Paulo já está explicando por que o Esaú foi preparado para a perdição. Paulo está explicando por que Deus odiou Esaú. Olha lá, Romanos 9, verso 13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Diga comigo assim, por que Deus aborreceu Esaú? Romanos 9, 22. Porque Deus suportou ele com muita paciência e ele foi preparado para a perdição. Nossa, o que Esaú fez, hein? Romanos 9, 11. Não tinha feito nem bem nem mal? Não tinha feito nem bem nem mal? Aqui. Pegou? Quer que fale de novo? Romanos 9, 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem nem mal. Não tinha feito bem nem mal aqui. Porque eles ainda não tinham nascido. Mas tinha feito lá. Pegou?
Por isso que eles foram expulsos. Apocalipse 12. A terça parte dos anjos do céu foram expulsos, juntamente com Lúcifer. Eu vou dar a revelação completa. Aqui na terra tem nome. A ovelha tem nome. E o bode tem nome. Nome de ovelha, Abel. Nome de bode, Caim. Lá no céu não tinha nome. Nome de ovelha, Jacó. Nome de bode, Esaú. Então, entenda. Você não ouve isso em qualquer lugar, porque eles nem sabem disso. Esaú era um dos anjos que foi expulso do céu. E por causa daquela rebelião, Romanos 9, 22, Deus ficou irado. Apocalipse 12. E os expulsou. E lançou-os na terra. E então da mesma massa, no caso deles era Rebeca, fez um vaso para a honra, Jacó, outro vaso para a desonra, Esaú. Por isso, a resposta, a conclusão, Romanos 9,13. Por isso que Deus amou a Jacó, entre parênteses, porque ele não participou da rebelião, e aborreceu Esaú, porque ele participou da rebelião. De modo que ele foi expulso do céu. Sendo expulso do céu, Romanos 9, 22, foi um vaso de ira preparado para a perdição. Está claro ou não está claro? Aonde você ouve isso, hein? Aonde, hein? Quantos que já morreram sem saber disso? Hã? O que você está ouvindo, Paulo chama de excelências das revelações. Por quê? Alô, as revelações estão aqui, ó. Se estiver escrito, eu creio. Aqui estão as revelações. As excelências das revelações é dada pelo Espírito. A ele uma salva de palmas. As excelências é dada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, ó, eu pus o fundamento e outro edifica, que é o que eu estou fazendo. Continua Romanos 9, 23. Ou se você quiser concluir, juntar para você entender perfeitamente, Romanos 9, 22, que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, sublinha, nos vasos de misericórdia. Então, quantos tipos de vaso tem aqui? 2. Diga comigo, Romanos 9, 22. Vasos da ira, preparados para a perdição. Diga, Romanos 9, 23. Vasos de misericórdia, preparado para a glória. Alô, profeticamente, vaso de ira e vaso de misericórdia. Na letra, como está escrito, de quem que ele está falando? De Jacó e Esaú. Logo, esse vaso de ira era Esaú. E o vaso de misericórdia quem que era? O Jacó, mas ele já morreu. Mas a história se repete. Então nós somos hoje vasos de misericórdia. Os filhos da perdição hoje, vasos da ira, preparados para a perdição. Eu tenho até uma música. 1997, março de 1997, minha segunda música que eu fiz. Firmada em Romanos 9, 23. Olha o verso 23, ó. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Firmado em Romanos 9, 23. Olha lá, Romanos 9, 23, ó. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então para aí, coloca o dedo em Romanos 9, 22. Diga comigo, os vasos da ira foram preparados para a perdição. Diga, os vasos de misericórdia foram preparados para a glória. Não, eu não aceito. Onde se viu? Ah, você não aceita? Vou só fazer uma pergunta. Vaso da ira, preparado para a perdição. Romanos 9, 22. Vaso de misericórdia, preparado para a glória, né? Só fazer uma pergunta. Quem é que fez isso aqui? Quem? Foi Deus que fez o vaso da ira preparado para a perdição. E ninguém vai mudar isso.
Assim como também foi Deus que fez o vaso de misericórdia preparado para a salvação, e ninguém vai mudar isso. Por isso que uma vez salvo, sempre salvo. Você é salvo para sempre, você não vai perder nunca a salvação, porque você é um vaso de honra preparado para a salvação, preparado por Deus. Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro, hein? É fácil entender. Diga bem forte, é só crer no que está escrito. É só crer no que está escrito. Ah, mas meu pastor nunca falou isso. Os crentes mimimi, né? Ah, mas a igreja que eu vou nunca falou. Não, o pastor lá nunca falou. Não quero saber se falou ou se não falou. A única coisa que vale aqui está escrito. Aleluia. A única coisa que importa é o que está escrito. Amém? Amém. Não tem outra importância, não existe outra. Ah, o Papa nunca falou porque ele é um herege, nunca falou porque ele é um falso profeta, por isso que ele nunca falou. Está aqui na Bíblia, eu só estou lendo, entendendo Romanos 9, eu só estou lendo Romanos 9. Eu quero ver alguém falar que não é assim. Fala para o Bispo Macedo, eu quero ver ele falar que não é assim. Eu quero ver ele falar que não é assim, que está errado, que é uma mentira. Mostra Romanos 9 para o Macedo, para o Valdemiro, para o Papa. Mostra para eles. Eu quero ver alguém falar que não é assim. Quero ver falar que não é assim. Agora, é verdade que eles não pregam, é verdade que eles não ensinam, mas não tem como falar que não é assim, porque está escrito. Está claro? Esse é o ministério Graça Apostolado. Se tiver escrito, eu creio. Papai. Essa é a diferença. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Quer saber quem são? Os quais somos nós. Sublinha. Os quais somos nós. Diga aí, os quais somos nós. O que nós somos mesmo? Vasos de misericórdia. Está claro ou não está claro, hein? É o que eu acho ou é o que está escrito? Está escrito que somos vasos de misericórdia. Mas também está escrito que é vaso de ira preparado para a perdição. Está escrito ou não está escrito? Então, nós temos que ser imparcial. Deus fez para a honra, glória a Deus que foi feito para a honra. Ah, mas aquele foi feito para a perdição. Posso fazer nada. Está claro ou não está claro? Não posso mudar o plano de Deus. Consegue entender isso? Eu não posso mudar o plano de Deus. Como é que vamos mudar o plano de Deus? É o que você falou. Quem entende sofre menos. Por isso que a graça nos faz reinar em vida. Porque nós entendemos o plano de Deus. Nós recebemos a sua vontade. Nós submetemos a soberania de Deus. Nós não ficamos discutindo com Deus. Onde se viu escolher um e não escolheu. Você acha que eu vou ficar discutindo com Deus, irmão? Eu já estou dando glória a Deus que Ele me fez ovelha. E se Ele tivesse me feito bode preparado para a perdição? Então, eu já não tenho que dar glória a Deus que Ele me fez ovelha? Vou ficar discutindo com Ele? Abençoado. Papai. Romanos 9, verso 24. Os quais somos nós a quem chamou... Alô, olha aqui o apostolado. Romanos 9, 24. Nós somos vasos de misericórdia, 24. Os quais somos nós a quem chamou não só dentre os judeus. Nós somos judeus? Não. Mas Ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Faz assim, ó. Diga assim. Nós, os gentios, também fomos chamados por Deus. Eu recebo a graça e o apostolado. Papai. É porque Jesus veio para os judeus e nós não somos judeus. Nós somos gentios. Por isso que pela graça somos salvos. Está claro ou não está claro? Romanos 9, continua aí, versículo 25. O tema hoje, segunda e última parte, entendendo Romanos 9, parte 2. Romanos 9, 25. Como diz em Oséias, para aí. Bom, eu citei para vocês Paulo falando sobre Jeremias 18. Claro, porque quando ele falava, não tinha Romanos, não tinha Gálatas. Para nós tem Gálatas, para Paulo não. Paulo estava em Gálatas. Para nós tem Efésios, para ele não, ele estava em Éfeso.
Está me entendendo? Então o que Paulo tinha? Paulo tinha Salmo, Paulo tinha Provérbios, Paulo tinha Isaías, Paulo tinha Jeremias, Paulo tinha Oséias. Por que ele citou Oséias? Porque Paulo tinha as Escrituras. Paulo não tinha Gálatas, ele estava em Gálatas. E nós temos tanto Oséias como Gálatas. Nós temos tanto Jeremias como Romanos. Paulo não, Paulo só tinha o Jeremias. Está entendendo aí? Amém. Romanos 9, 25. Então, da onde Paulo tirou toda a interpretação da graça? Diga comigo, dos livros proféticos. Porque os livros proféticos falam de Jesus, fala de Isaías, fala da graça, fala de Jeremias, fala da salvação eterna. Isaías falou, Isaías 45, o meu povo será salvo com eterna salvação. Então Paulo tinha o Isaías, Paulo tinha o Provérbios, Paulo tinha o Jeremias, Paulo tinha o Oséias, Paulo tinha o Joel, Paulo tinha o Ezequiel, Paulo tinha. Então, como ele tinha e conhecia, Romanos 9, 25, Paulo falou, como diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era o meu povo, e amada a que não era amada. Paulo está interpretando, chamarei meu povo quem não era povo. Quem que não era povo? Quem? Nós os gentios. Mas havia uma profecia, havia uma promessa, e Paulo, como um bom profeta, soube interpretar. Ele trouxe de lá para cá. Ele foi lá em Jeremias 18 e trouxe para cá. Ele foi lá em Oséias e trouxe para cá. Olha lá, Oséias, Romanos 9, 25. Como diz em Oséias, chamarei meu povo que não era meu povo, e a amada que não era amada. No lugar que lhes foi... Oséias 1. Paulo está citando Oséias 1. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo. Vós quem? Nós os gentios. Alô, a lei falava isso em Oséias 1. Vós não sois o meu povo, e não era mesmo. Quem que era o povo na lei? Os judeus, nós somos gentios, mas havia uma profecia, está claro aí, está entendendo? Oséias 1,16, ó. Romanos 9, 26. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então levante a mão e diga, hoje eu sou chamado filho do Deus vivo. Então diga, Abba Pai. Era uma profecia, está claro? Romanos 9, 27. Agora ele vai falar de Isaías, olha lá, olha lá. O Paulo já citou Jeremias 18, o Paulo já citou Oséias 1, agora vai citar Isaías. Vocês estão entendendo Paulo? Ele, claro que conhecia, o Paulo conhecia, ele foi sumo sacerdote, um dos principais sacerdotes. Filipenses 1, Paulo era um fariseu, todo fariseu é doutor da lei, conhece a lei, então Paulo conhecia. Olha ele citando Jeremias 18, citando Oséias 1, citando Isaías, ele está debuiando. Gálatas 1,15, Paulo diz, aos da minha idade eu excedia no judaísmo. Gálatas 1, 14 e 15, né? Romanos 9, 27. Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo está citando Isaías 10. Vai vendo, hein? Vai vendo se o homem não conhecia. Citou Jeremias 18, citou Oséias 1, agora está citando Isaías 10. Ó. No lugar, né? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a, como antes disse quem? Ó Paulo, disse Isaías. Ó, eu não falei para vocês aqui várias vezes já, que não se pode interpretar a graça e o apostolado, porque já estão? Já está interpretado, está claro ou não está claro? Eu vou só dar uma dica para quem está ligado no zoom, 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 tá? Está tendo um zoom, zoom, zoom aí. Vou só dar uma dica. O Paulo citou Isaías, amém? O Paulo citou Jeremias, amém? O Paulo citou Oséias, amém? Amém. Você vai ler Paulo inteirinho. Ele não citou Mateus 24. Eu ia falar isso, hein? Está tendo um zoom, zoom, zoom aí, com falsas profecias, falsas interpretações. Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Esse zoom, zoom, zoom vem lá do Rio de Janeiro. Essas heresias destruidoras. Mas vê se você presta atenção no que eu vou falar. Paulo escreveu 14 cartas. 14. O Paulo, o duro é que eles ficam me ouvindo para depois vai lá para combater. Aí eles pegam e copiam a minha mensagem. Eles não têm nem vergonha na cara.
O Paulo citou Isaías, o Paulo citou Jeremias, o Paulo citou Oséias, o Paulo citou Provérbios, o Paulo citou Daniel, o Paulo citou Ezequiel, Paulo citou vários profetas nas suas 14 cartas. Só não citou e nem interpretou o Mateus 24. Não segundo dizem por aí. O que Paulo interpretou foi 1 Tessalonicenses 4. Resumindo, dizendo que cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus tornará com ele. Os mortos vão ressuscitar na sua vinda, e os que estiverem vivos serão arrebatados. E assim, olha como que Paulo concluiu, e assim, Tessalonicenses 4, 16 e 17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Foi assim que Paulo interpretou. Ou seja, os que morreram em Cristo vão ressurgir. É o que Paulo interpretou. Não pode já ter acontecido. Porque meu pai morreu e não ressuscitou. Então não aconteceu. Não, aconteceu naquele tempo. Ah, não fala besteira. Naquele tempo com quem? Ah, com um grupo só de pessoas? E os outros em outro lugar da terra, que também morreram? Ah, com eles não aconteceu? Nossa, que furada essa, hein? Então alguns ressuscitou e outros não. Não cola, né? Paulo falou da ressurreição de quem morreu em Cristo. Em todo o mundo, em toda a terra, há pessoas que já morreram em Cristo. Como é que ressuscita numa parte e na outra parte não ressuscita? Não, o arrebatamento já aconteceu. Ah, aconteceu numa parte. O arrebatamento é para toda a terra, é para todo mundo, é para quem está em Cristo. Está claro ou não está claro? Não é meu assunto hoje, mas só para você pensar, para você não engolir qualquer coisa, né? Uma dica eu te dou. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Não sai do apostolado não, irmã. Ô, irmão, fica quietinho no apostolado. Esses aí saíram do apostolado. Se perderam em interpretações. Agora não conseguem voltar atrás. Por quê? Porque uma mentira gera outra mentira. Uma heresia gera outra mentira. Porque você tem que ficar provando. Então agora se embolaram tudo. Agora não tem como voltar mais para trás. Não se envolva com isso aí não. Cai fora dessas heresias. Fica com o que está escrito e não com interpretações. Fica com o que está escrito. Está claro ou não está claro? Fica com o que está escrito. Quem interpretou foi Paulo. Quer que eu seja mais claro? Só um pouquinho. Onde é que Paulo disse que Jesus voltou no ano 70? Só quero essa frase. Eu só quero essa frase. Qualquer pessoa na terra pode me mandar um e-mail, me ligar, vir aqui. Aonde Paulo disse... Aonde está escrito que Jesus voltou no ano 70? Aonde Paulo disse isso? Só quero essa resposta. Eu quero que Paulo tenha falado isso aí, tem que estar escrito. Porque eu estou te mostrando aqui que Paulo disse sobre vaso de honra, vaso de desonra, filho da perdição. Eu estou te mostrando, está escrito aqui. Onde é que está escrito que Paulo disse que Jesus já voltou no ano 70? Onde está escrito que Paulo disse isso nas suas 14 cartas? Você não vai achar. Não, porque eu fui ler aqui. Ah, você que está interpretando assim? Você que está entendendo assim? Ah, então não vale, meu. Só vale o que está escrito. Ah, então não vale. É você que está saindo do apostolado para ir. Ah, então não vale. Então não vale. Tem que estar escrito. Amém? Dá para fazer um também de 1 minuto. Né? Vamos terminar? Romanos 9. A pergunta é essa, ficou a pergunta no ar. Me mostra na Bíblia onde Paulo disse, pela graça sois salvos. Paulo disse, Deus nos abençoou em Cristo. Paulo disse, quem está em Cristo nova criatura é. Paulo disse, nenhuma condenação. Me mostra onde Paulo disse, Jesus voltou no ano 70. Tem que estar escrito. Ah, não está? Então é interpretação extra-bíblica, fora da Bíblia. Pegar textos e encaixar com textos e chegar numa conclusão. Isso não vale. Isso não vale. Porque você vai pegar textos, você chega à conclusão que você quiser. Não é? Chega à conclusão que você quiser. Eu posso comprar um carro zerinho e falar que o carro não presta. Ah, mas zerinho eu levo ele para casa, esgoto o óleo do motor tudo e vou viajar com ele a 140 por hora, vai fundir em meia hora o motor. Aí depois eu volto o óleo de novo e falo, ó, esse carro não presta. Pegou que eu posso mudar o contexto da real história?
Você muda o contexto. Se não está escrito, não vale. Não, está escrito aqui, mas Paulo não falou isso. Isso é interpretação sua. Aí já está fora do apostolado. Porque Romanos 1,5 diz, recebemos a graça e o apostolado. Aí você já está indo além do apostolado. Aí está sabendo mais que Paulo. Só falta falar que Paulo estava errado. O quê? Já teve um que falou. Teve um que falou assim, não, eu entendo mais que Paulo. Paulo vivia de rudimentos. Paulo fez um monte de coisa. Desculpa aí, meu. Desculpa aí, você entende mais que Paulo falando essas besteiras aí? Graças a Deus que Paulo não falava essas besteiras. Paulo era um homem de Deus fiel, sincero, sério, temente a Deus. Amém, abençoados? Senão ele não seria o escolhido. Posso pegar uma Mercedes, uma Land Rover, que é um Volvo, que é um dos carros mais seguros do mundo e tal, resistente. Eu esgoto o óleo do motor, pego uma rodovia aí, anda vai fundir em meia hora. Não aguenta mais que uma hora o motor sem óleo, vai fundir. Aí fundiu, acabou tudo. Aí eu volto o óleo lá e... Alô? Autorizar? Eu quero devolver o carro porque esse carro não presta. Por quê? Não, o motor fundiu. Mas pera um pouquinho. Por que fundiu o motor? Vale lembrar que as fábricas de carro, eles fazem o teste antes, tá? Um amigo meu trabalha na Fiat, falou que tem um lugar lá que o motor fica ligado lá meses. O motor fica a 7.000 giros. 7.000 giros o motor, 24 horas por dia, 3, 4, 5 meses, sem desligar. Para quê? Para ver se não vai fundir. Aí depois coloca no carro para vender. Então, se você está querendo burlar, sabe? Se você está querendo enganar, né? E falar que o motor fundiu, você não vai conseguir ir longe, porque o engenheiro vai perceber que... Como é que fundiu se tinha óleo, tudo certinho? O motor está ligado 4, 5 meses aqui, a 7.000 giros, não funde? Como é que o seu fundiu em meia hora? Ninguém é bobo, né? Você entende? Ninguém é bobo? Deixa eu ver, né? Por que o motor está fundindo, hein? Deixa eu ver. Ah, você tirou o óleo do motor, né? Cai fora dessa concessionária que ela não presta, hein? Estão tirando o óleo do motor. Glória a Deus. Vamos terminar com Romanos 9? Aí se tira o óleo do motor, aí dá outro sentido mesmo. Aí você fala o que você quiser falar. Romanos 9, versículo 29. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, vê que Deus tem um povo predestinado, né? Se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Sublinha aí, ó, que os gentios, que nós somos? Gentios. Tema de hoje, entendendo Romanos 9, parte 2. Estou terminando aí no máximo em 5 minutos. Romanos 9, 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça. Que diremos, pois? Romanos 9, 30. Que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Aí o Paulo vai lá e fala, sim. Você imagina esse sim de Paulo? O mundo judeu em peso dizendo, não, onde se viu ser salvo sem se batizar em águas? Você está louco? Como é que vai ser salvo se não batizou? Como que está santificado se não fez jejum? Que diremos, pois? Está santificado sem jejum? Paulo falou, sim. Que diremos, pois? Que os gentios que não se batizaram em águas são salvos? Paulo falou, sim. Romanos 9,30, sim, mas a justiça que vem da fé. A salvação que vem da fé, não é a salvação que vem de batismo em águas. Você quer morrer sem entender isso? A salvação que vem da fé. Hebreus 10:38, o justo vive da fé. Da fé. Romanos 9:30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, digam comigo, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel são os judeus. Romanos 9:31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Claro, 600 e pouco mandamentos, quem vai cumprir os 600 e pouco? Você cumpre 3, 4, 5, os outros não conseguem. Então, não conseguiu essa justiça que vem da lei. Quem está entendendo? A justiça que vem. Por isso que você no meguejo da lei nunca está aperfeiçoado. Está sempre fazendo jejum, sempre subindo no monte. Por quê? Na Universal as pessoas se batizam 10, 15, 20 vezes. Teve um pastor que falou assim, batiza de novo, porque vai que aquele não valeu.
Olha que cara de pau. Olha que cara de... O pastor falou. Você já batizou? Ah, eu batizei naquela igreja lá. Você não quer batizar de novo? Mas eu já batizei. Não, melhor você batizar de novo, porque vai que aquele não valeu. O meu valeu. Romanos 6,3. Eu fui batizado em Cristo. Esse valeu e vale para toda a eternidade. Vamos terminar. Romanos 9,32. Por quê? Por que não conseguiram atingir essa lei? Por quê? Não buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Olha lá, deixa eu fazer a obra, né? Deixa eu subir no monte, deixa eu pagar o preço, e deixa eu orar em cima do grão de milho, e deixa eu ficar aqui um mês sem comer nada. Quer dizer, estavam buscando pelas obras da lei. Aí não consegue mesmo, porque são mais de 600 mandamentos. Aí ninguém consegue cumprir. Então Romanos 9,32, não buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram em Cristo. Não, pastor, está escrito tropeçaram na pedra de tropeço. Ah, então é outro texto profético que tem que interpretar. Mas Paulo também, né, meu? Paulo vira e mexe fazia essas pegadinhas assim, né? É porque Paulo não era teólogo, né? Paulo não era teólogo, ele era um apóstolo, ele era um profeta, ele era um evangelista, ele era um pastor, ele era um mestre, ele não era teólogo. Então, como ele não era teólogo, Paulo entendia que a linguagem de Deus era profética, do mesmo modo ele também usava uma linguagem profética. Sublinha aí, ó, Romanos 9,32. Tropeçaram na pedra de tropeço. Sublinha aí. Diga comigo, os judeus tropeçaram na pedra de tropeço. Aí você fala assim, os judeus, né? Se fosse só os judeus, tá bom, né? E as igrejas evangélicas hoje em dia? Que não conseguem chegar em graça. Quando fala em jejum, 3 meses de jejum. Batismo, tinha uma irmã que batizou 16 vezes. Subir no monte? Subia várias vezes no monte. Quer dizer, quando fala em cumprir a lei, mas quando fala assim, pela graça você é salvo. Ah, tá bom que você é salvo. Só assim de estar em Cristo? Só assim? Sem batizar, sem jejum? Tá bom. Então, na lei, eles vêm vindo. Quando chega em Cristo, eles tropeçam. Quando chega em Cristo, quando fala no jejum, cumpre o jejum. Fala de subir no monte, sobe no monte. Mas quando fala assim, em Cristo você está santificado. Hebreus 10:10. Santificado de uma vez por todas. Quando chega em Cristo, tropeça. Não, se eu não fizer o jejum, como eu vou estar santificado? Tropeçam em Cristo. As igrejas evangélicas, em geral, tropeçam em Cristo. Quantos que eu conheço que falam assim, eu também creio na graça, eu também prego a graça, e tropeça em Cristo? Quantos que eu conheço que fala que crê na graça, que fala até que prega a graça? A minha igreja é da graça também, nós estamos em graça também, e está tropeçando em Cristo. Tropeçando em Cristo. Para quê? Porque não consegue viver por fé. Tem que ter uma obra. O irmão falou assim, você acha que eu sou salvo só assim? Se eu não batizar, eu não vou ser. Putz, irmão, eu pensava que você cria no sacrifício de Jesus. Eu achava que você pensava que de fato, de verdade, o sacrifício de Jesus foi único e suficiente salvador. Mas parece que ele não é suficiente ainda, né? Você tem que ajudar ele, né? Com jejum, você tem que ajudar ele, né, gentil? Né, gentil? Você tem que ajudar ele a te salvar com um batismo, né, gentil? Porque você, gentil, que nunca viveu da lei, porque a lei não era para você. Você, gentil, que nunca viveu da lei, se você não se batizar, né, gentil? Você não vai ser salvo, né? Porque só a morte de Jesus e só o sangue derramado na cruz não vale, né, gentil? Tem que ter uma obra ainda, né, para ajudar ele, né? Então ele não é suficiente salvador? Aleluia. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui? Amém. Ele é suficiente ou não é suficiente? Então leiam Hebreus 10, lição de casa. Estou terminando em 2 minutos. Lição de casa. Leiam Hebreus 10, a eficácia do sacrifício de Cristo. Você sabe o que é eficácia? Vem da palavra eficaz. Aleluia. Hebreus 10, lição de casa. Lê depois o capítulo 10. A eficácia do que Cristo fez. Agora, Paulo diz que foi eficaz. Você fala que se não batizar não vai ser salvo, então não foi eficaz.
Então está faltando alguma coisa ainda? Então ele mentiu, porque ele disse tudo está consumado. Está vendo como bagunça tudo? Por isso Romanos 3:28. Que texto que eu falei? Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Digam todos aí que estão ao vivo, diga aqui, ó, Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para ninguém pensar que eu estou inventando, mentindo, digam todos, Romanos 3:28. Vamos terminar, 1 minuto no máximo. Romanos 9:33. Como está escrito: vede, eu ponho em Sião, ou seja, no meio do povo de Deus, eu ponho em Sião, o que ele pôs em Sião? Uma pedra de tropeço. Mas Deus, hein? Eu estou pensando que Deus vai aliviar, eu estou pensando que Deus vai abrir os caminhos. Ele pega e coloca uma pedra de tropeço para quê, hein? Para eles o quê? Para eles tropeçarem. Diga assim, por que Deus fez isso? Por causa de Marcos 4:11. Por causa de Marcos 4:11 e 12. Vendo, vê e não percebe. Ouvindo, ouço e não entendo, para que não se convertam. Como assim, pastor? Marcos 4:11 e 12. Deixa eu te contar um segredo, tá? É um segredo. Tem pessoas que Deus não quer que se converte. Não, pastor, a igreja que eu congrego diz que todo mundo vai ser salvo. É só aceitar Jesus. Foge de lá, porque nem a Bíblia não conhece. Estão falando isso. Nem a Bíblia não conhece. Tem pessoas na terra que Deus não quer que se converte. Diga bem forte, por quê? Porque Romanos 9:22 são vasos de ira preparados para perdição. Ou só eu entendo isso? Eu estou citando a Bíblia. Vai me falar que está errado a Bíblia? Sabe me falar que está errado? Eu estou citando Marcos 4:11 e 12. Foi Jesus que falou. Você vai falar que Jesus errou? O que você vai falar? Eu estou citando Marcos 4:11 e 12. Você vai falar que Jesus errou? Você vai falar que ele mentiu? O que você vai falar? Se a sua Bíblia tem Marcos 4:11 e 12, o que você vai falar? Aleluia. Eu quero uma resposta. Você vai falar o quê? Que Jesus mentiu? Que ele não sabia o que estava falando? Você não fala que você crê em Jesus? Marcos 4:11 e 12, foi ele que falou. Glória a Deus. Vamos terminar? Não termina nunca, né? Romanos 9:33. Como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha do quê? De escândalo. Nossa, não tem que batizar. Onde se viu isso? Isso para o sistema é um escândalo. Isso é um escândalo. É ou não é? Nossa, eu sou crente velha. Eu sou crente velho. 45 anos de evangélico. Onde se viu falar que o diabo foi aniquilado? Hebreus 2:14. Onde se viu falar que não precisa fazer jejum para santificar? Hebreus 10:10. Onde se viu falar que já é salvo? Efésios 2:8. Parece que 45 anos de evangelho não vale para nada, né? Porque não conhece a Bíblia, né? Não conhece a Bíblia, né? Romanos 9:33. Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que nela, feminino nela, porque ele está falando de rocha. Então nela. Mas é profético. Quem que é essa rocha? Cristo. Aí é masculino. Se refere a Cristo, nele. Se refere à rocha, feminino nela. Tá claro? Isso é língua portuguesa. Alô? Aposto dando aula de língua portuguesa é brincadeira. Só no MGA que você tem isso, né? Língua portuguesa, aula de língua portuguesa. Romanos 9:33. Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Traduzindo para Cristo, todo aquele que nele crer não será confundido. Sublinha aí, ó. Diga comigo, todo aquele que nele crer não será confundido. Por isso que aqui no MGA nós não estamos confundidos e nem temos confusão. Por quê? Porque nós não estamos crendo numa denominação, num estatuto. Nós estamos crendo em Cristo, no que Ele fez. Ele me comprou com o seu sangue.
Coríntios 6, 19 e 20. Eu fui comprado por bom preço. Ele me reconciliou com Deus, segundo Coríntios 5, 18. Então eu estou confiando em Cristo, por isso nós não somos confundidos. Está claro ou não está claro? Essa é a graça. E esse é o apostolado. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. E até domingo pela fé, às 18 horas. Graça e paz, abençoados.